Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre mais um mito da criação que envolve um ovo cósmico, dessa vez lá da Polinésia. Antes de começar a te contar sobre essa mitologia, sobre essa história, quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo tem alguns links, algumas indicações de livros sobre mitologia geral, mitologia mundial, que você pode, de repente, decidir ali por ler um desses livros. Além disso, nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, @oficialcdh, porque lá a gente posta tudo que é novidade, tudo que está acontecendo, conteúdos exclusivos sobre o Conhecimentos da Humanidade. @oficialcdh, tem muita coisa bacana lá. Bom, vamos começar então a contar essa história. Primeiro, lembrando que a Polinésia é um conjunto de milhares de ilhas lá da Oceania, por exemplo, Tahiti, que é uma das principais, mas entre outras. Por conta disso, por ter vários povos ali, várias ilhas diferentes, existem várias versões dessa mitologia. Então ela não é única, não é exclusiva, existem várias coisinhas que mudam aqui e ali. Eu vou contar para vocês uma dessas versões que envolve uma série de elementos diferentes e que, se você já estuda mitologia, principalmente aqui com Conhecimentos da Humanidade, vai perceber certas similaridades com outras, inclusive com uma que a gente contou muito recente, que vou colocar aqui, que é o Narayana, que é da Índia. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa da Polinésia, que é um pouco distante da Índia. No início, nada havia do universo. Era um grande vazio, sem luz, tudo escuro. E de repente há um ovo primordial. Tem algo sendo gestado lá dentro, sendo criado. É o grande criador do universo, Taaroa. E ele está nesse ovo que parece muito mais uma concha, e aí ele decide sair, quebrar essa concha, esse ovo primordial, e quando ele olha, nada existe, só existe ele, um grande vazio, uma grande solidão. Ele ainda tenta falar, gritar para ver se alguém responde, não há nada além do próprio som, e aí ele decide então criar um companheiro, criar alguém na existência junto com ele, e cria o primeiro deus, que se chama Tu. Eles vão ser grandes parceiros, grandes companheiros, e juntos eles vão criar uma série de outras coisas. Mas antes disso, ele usa uma parte dessa concha, desse ovo concha, para criar as bases do que seria a Terra mais para frente. E uma outra parte dessa concha para criar o céu, as fundações do céu. E juntos Taaroa e Tu vão criar os deuses, os outros deuses. E aí tem deus de tudo que é tipo, de todas as características, como a gente vê em várias outras mitologias, como por exemplo na grega. Então a gente tem o deus das águas, o deus da terra, o deus de certos períodos ali naturais, da chuva e assim por diante. E aí numa das versões é dito que ele usa o próprio corpo para criar a terra. Então os ossos são as montanhas, as unhas são os cascos e as escamas de certos animais, e assim por diante. Ele vai criando o mundo através do seu corpo. Também algo muito recorrente em vários tipos de mitologia. A gente tem Tiamat lá na Mesopotâmia, a gente tem Ymir na mitologia nórdica e por aí vai. Mas ele mantém sua cabeça, todo o resto vira parte do todo da Terra. A sua cabeça continua sendo mais divinizada. Então nós viveríamos no corpo de Deus, de Taaroa. A partir daí é criado o primeiro homem, Ti, e também a primeira mulher, Rinê, mas ela era diferente do homem. Ela era meio que uma semideusa, metade mulher, metade deusa. Ela inclusive tinha duas faces, uma virada para frente e outra virada para trás. Esse Adão e Eva da Polinésia vai ter um papel muito importante na queda da humanidade. Mas antes disso, ele ainda criou 7 níveis de habitação para a humanidade. E aí a humanidade ficaria então no último nível, e até para a alegria de Taaroa, esse grande deus primordial, a humanidade foi se multiplicando, foi crescendo, e a humanidade passou a habitar os outros níveis. E aí tudo era habitado ou pelos deuses ou pela humanidade e a criação de Taaroa. Além disso, inicialmente essa humanidade era imortal, mas o primeiro homem, o homem primordial, Ti, tinha uma natureza perversa. Ele gostava de ver os outros sofrer. Muito diferente de Rinê, que era muito benevolente e era muito cuidadora. Queria ver todos da melhor maneira possível.
Esse primeiro homem, então, acabou lançando uma grande maldição para toda a humanidade, que com o tempo foi se alastrando, atingindo o mundo todo, e a partir daí só havia desgraça, destruição e discórdia. Até os deuses, cada um vivendo no seu campo de atuação, começaram a brigar. E claro, a humanidade seguiu a mesma coisa. Essa maldição que causava essa discórdia fez com que tudo fosse só uma grande guerra, um grande conflito. Taroa então decidiu punir a humanidade como um todo. E ele primeiro puniu amaldiçoando a lua, fazendo a lua desaparecer. E aí que entra René, que como uma semideusa benevolente, em nome da humanidade, fez com que ela crescesse de novo. E aí gerou as fases da lua. A lua nova desaparecendo, depois a lua crescente, cheia, minguante, sumindo novamente na nova. Taroa ainda amaldiçoou o mar, fazendo com que o mar recuasse da praia. René, mais uma vez, em nome da humanidade, fez com que as águas voltassem. E esse conflito deu origem às marés, a maré alta e a maré baixa. Depois foi a vez dos rios serem amaldiçoados por Taroa, e os rios entraram na terra e se esconderam. Rani fez as águas brotarem do chão, gerando assim as nascentes. E então as árvores foram as novas vítimas. Taroa fez com que as folhas ficassem amarelas, impedindo com que os frutos ficassem maduros. E aí René interveio e fez com que novas folhagens crescessem, fazendo com que os frutos amadurecessem no tempo certo, gerando assim as diferentes estações. O próximo passo era Taroa amaldiçoar a própria humanidade. E René já estava pronta para atuar, não fosse Ti, o homem, que para impedir que a humanidade fosse totalmente amaldiçoada, ele trouxe a mortalidade para a gente. Então Ti nos tirou a imortalidade e nos trouxe o fim da vida, indo contra a vontade divina. Então aqui, diferente de um fruto proibido dado por Eva a Adão, aqui Adão trouxe a mortalidade a toda a humanidade porque não queria ser submisso aos deuses. Foi a forma com que ele pensou em acabar com essa maldição dos deuses. Era acabar com a imortalidade da humanidade. E aqui, ao longo dessa história toda, mais uma vez a gente vê a ideia de contraponto e polaridade, o masculino e feminino, que trazemos aqui muitas e muitas e muitas vezes no canal. Sugiro que você dê uma passeada, se você está caindo agora aqui de paraquedas, dá uma passeada pelos últimos vídeos, pelos vídeos de mitologia em especial, que a gente fala muito sobre isso. O quanto masculino e feminino, e eu não estou falando de homem e mulher, são pontos que precisam ser equilibrados em vez da gente entender como conflituosos ou como pares de opostos que entram em conflito. A ideia é que esses princípios que são representados em homem e mulher nas histórias são complementares. A maré baixa e alta são complementares, as estações são complementares e importantes, as fases da lua e assim por diante, como mostra esse mito. Não à toa, a mulher é parte humana e parte deusa, tem um rosto para frente e um rosto para trás, e é ela que tenta contrapor a ira do Deus que, por conta da maldição inicial do primeiro homem, tenta reverter, dando ritmo às coisas, certo? E você? Que outros mitos você quer que nós tragamos para cá? Já falamos de mitologia nórdica, grega, mesopotâmica, brasileira, enfim, o que mais que você quer ver? E outra coisa, vocês conseguem perceber essa dinâmica complementar que não está fora, mas que está dentro, entre masculino e feminino, internos, que tantas e tantas e tantas histórias, seja contos de fadas, mitologias, lendas e o nosso próprio dia a dia conta pra gente? O quanto isso pode transformar a nossa vida e nos tornarmos quem realmente somos. Bom, é isso. Beijo no seu coração e até a próxima.